Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre classificação biológica. A diversidade de seres vivos é muito grande e, por conta disso, tornou-se necessário classificá-los. Para facilitar os registros, os seres vivos são nomeados, classificados e organizados em grupos de acordo com as suas características e padrões. Esse processo de categorização é chamado de classificação biológica. E aqueles cientistas que trabalham com a classificação biológica são chamados de sistematas. Eles dão nomes científicos aos seres vivos e os classificam em grupos, usando diversos critérios, como as semelhanças entre as células, as semelhanças entre os tecidos, a semelhança entre os órgãos e a semelhança entre o material genético, material hereditário. Diversos sistemas de classificação já foram adotados ao longo do tempo. Por exemplo, os animais já foram classificados em animais perigosos ou animais inofensivos, animais que voam ou que não voam. Ao observar a imensa diversidade de seres vivos, Aristóteles, filósofo grego, reconheceu algumas características comuns aos seres vivos e concluiu que poderiam ser organizados, desde as características mais simples às características mais complexas. Assim, Aristóteles criou um dos primeiros sistemas de classificação, como critério a mobilidade, ou seja, aqueles seres que se movem e aqueles seres que não se movem. Então, Aristóteles separou os organismos em dois grupos: os seres que não se movem, as plantas, os seres que se movem, os animais. Um tempo depois, o naturalista Linneu, que foi muito importante para a classificação dos seres vivos, agrupou todos os seres vivos conhecidos na época em dois reinos: o reino animal e o reino vegetal. Além disso, ele também considerava o reino mineral. Linneu foi tão importante que produziu catálogos de espécies de plantas e animais do mundo todo, usando seu próprio sistema de classificação. O sistema de classificação de Linneu, o sistema Nature, criado em 1735, foi tão importante, mas tão importante que até os dias de hoje ele é utilizado. Além de criar um próprio sistema de classificação, Linneu também criou regras de nomenclatura. Assim, por existir uma imensa diversidade de seres vivos e cada idioma utilizar uma palavra própria para se referir a um determinado ser vivo, por exemplo, o cavalo em inglês é horse, e em português é cavalo, e em espanhol é caballo. Então, houve uma necessidade de padronizar os nomes das espécies nos trabalhos científicos, para que todos os pesquisadores de todo o mundo entendessem de que ser vivo se tratava. Por isso, todos os cientistas utilizam o nome científico para definir a espécie e, assim, facilitar a identificação desses seres vivos no mundo todo. Os nomes científicos devem seguir normas específicas para serem criados e escritos. Devem ser escritos em latim, devem estar destacados no texto, assim, devem ser escritos em itálico ou em sublinhado. O nome de cada espécie é composto de duas palavras. Chamamos isso de sistema binominal. Por exemplo, Canis lupus. A primeira palavra indica o gênero. O nome do gênero deve ser sempre escrito com a inicial maiúscula. Já a segunda palavra é o epíteto específico e deve ser escrito com a letra minúscula. Essas duas palavras compõem o nome científico da espécie.
Lembrando que consideramos uma espécie o conjunto de organismos que se reproduzem e geram descendentes férteis. O nosso sistema de classificação atual agrupa os organismos vivos em níveis e categorias, de acordo com suas características em comum, das mais abrangentes às menos abrangentes, da seguinte maneira: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Em 1969, o biólogo Heidegger elaborou um sistema de 5 reinos, que é usado até hoje. Nesse sistema, os seres vivos são organizados de acordo com sua organização celular e na forma que obtém alimento. Esses 5 reinos são o reino Monera, o reino Protoctista, que também podemos ver em alguns livros como Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Posteriormente, o reino Monera foi dividido em 2 grupos, Eubactéria e Arquea. Talvez possa parecer um pouquinho complicado recordar esses níveis e essas categorias, mas existe uma regrinha bem simples para facilitar essa recordação. Reino Ficofage. Um tempo depois, em 1970, um pesquisador chamado Carl Weise propôs que os seres vivos fossem agrupados em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. No domínio eucária são reunidos todos os organismos eucariontes. E os outros organismos são divididos entre os domínios bactéria e árquea. As diferenças entre os domínios bactéria e árquea estão relacionadas às substâncias presentes em suas células. Mas bastante atenção! Não há uma hierarquia no sistema de classificação dos seres vivos. Não se trata de dividir organismos simples dos complexos, e sim relacioná-los a partir de suas semelhanças. Atualmente, os estudos sobre a classificação dos seres vivos levam em consideração também o parentesco evolutivo entre eles. Esse critério se baseia na ideia de que as espécies se modificaram ao longo do tempo. Um processo conhecido como evolução, que aprenderemos um pouquinho mais em outro vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.